Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto da Vilma Capuano, publicado ontem. Tempos para viver a manifestação da luz. Achei bem interessante. Vamos lá. O processo do soltar no trabalho interior. Nós o convidamos a dar voz aos sentimentos de desânimo, perda, medo ou raiva. Permita que este ato de liberação seja sagrado. Enquanto grita, chora seus sentimentos, disposto a permitir que sejam liberados. Este é um sagrado, poderoso processo alquímico. Quando você oferece uma vibração que carrega mais luz do que escuridão, você está contribuindo para a expansão e a mudança. Quando você reconhece seus próprios problemas de sombra e os traz à luz com compreensão e perdão, você está fazendo um trabalho de serviço global em um nível pessoal. Seu coração sagrado é o veículo de toda transformação. Quando você conscientemente abraça uma experiência de medo, mesmo com a menor mudança de vibração em confiança ou esperança, você assume seu poder. Cada vez que você conscientemente inicia uma nova resposta, você abre a porta para mais luz e reivindica mais do seu poder. Lembre-se de que você é aquele que carrega a visão, aquele que semeia sua realidade com seu conhecimento mais profundo da verdade e da luz. Palavras de Hathors, da 12ª dimensão. Aqueles que realizam o trabalho interior alinham-se aos fluxos das ondas cósmicas enquanto navegam pela espiral de ascensão, com os seus sistemas físicos e energéticos mais tranquilos para o salto quântico. Usam o enfrentamento dos infernos pessoais como chaves para abrir portas dimensionais superiores. O sofrimento é criado por convicções. Quais são os seus valores? Em seu livro Além do Bem e do Mal, Nietzsche conclui a necessidade dos humanos se erguerem nas aflições, aceitando a própria finitude, superando e assumindo o próprio poder na constatação da própria verdade, no confronto do que apresenta a moral, religião e cultura aceita pelo coletivo. A reflexão relaciona-se a dois instintos: o instinto de rebanho, olha só, para se agregar, ou aquele para ser diferente, sujeitando-se às reações agressivas da sociedade que teme viver a própria liberdade e soberania. Jesus foi um exemplo de espírito livre massacrado pelas crenças do coletivo. Deixou o testemunho que o humano tem a capacidade de expandir a sua percepção com independência. Isso é o que Nietzsche quis dizer com Deus está morto pelo sistema. Não dependa de uma divindade para a sua liberdade. O esforço é seu. Não dependa também de quem você convive. Há uma inversão de valores que restringe ações pessoais dos fortes, suprimindo todos os instintos naturais, virtudes do humano mais elevado e autorrealizado, lançando-o na incerteza, no tormento mental do sacrifício, da luta, da cobiça, na autodestruição espiritual para sobreviver na ordem econômica social. Este é o jogo da terceira dimensão. A sociedade negligencia o desenvolvimento do espírito que dá suporte para viver na simplicidade e facilidade durante a existência na Terra. O pensamento consciente para além do bem, força, e do mal, fraqueza, é alcançado pelo observador realizando o trabalho interior. O que trago em meus textos são como pílulas clarificadoras para a compreensão do conhecimento e conquistar a consciência superior através das palavras dos mestres da humanidade.
inclusive aqueles ainda não reconhecidos pela história e que estão se expondo na internet. Vilma Capuano. Adorei esse texto. Ai. Vai falar um pouquinho, complementa um pouquinho o texto que eu gravei ontem à noite, não é? Dos índigos emergentes e que o quanto o sistema, a Matrix tenta formatá-los, não é? É assim. Quando a gente vem para ser diferente, o sistema vai colocar uma pressão imensa para que você seja igual a todo mundo, que você esteja nesse rebanho, né? Apesar que aqui eu acho que o sentido está na questão do pertencimento, né? A gente precisa se sentir pertencente a um grupo, né? Começa com a questão do grupo familiar, depois vai se estendendo, né? Quando a gente se vê muito diferente, graças a Deus hoje eu tô bem integrada, mas quando a gente se vê muito diferente, no mínimo, quando a gente pensa, pertenço ao grupo das sementes estelares, pertenço ao grupo dos trabalhadores da luz, ok, pelo menos eu pertenço a algo, não é? Que não está muito definido nesse mundo, só para quem está desperto, mas ok, pertenço a alguma coisa. No mínimo, como raça humana, a gente pertence, né? Como ser humano, pertence à raça humana. Então a gente não está de todo perdido no tempo e no espaço, mas às vezes a gente se sente, né? Mas vamos lá, é interessante. Nós o convidamos a dar voz aos sentimentos de desânimo, perda, medo ou raiva. Permita que este ato de liberação seja sagrado, enquanto grita, chora seus sentimentos, disposto a permitir que sejam liberados. Este é um sagrado e poderoso processo alquímico. Quando a gente tem uma catarse, né, que é a liberação de um conteúdo emocional que estava reprimido há muito tempo, essa liberação ela vem com a mesma intensidade com que esse conteúdo foi reprimido. E quando você vê, uau, né? Você tá chorando, falando um monte de coisa, e aquilo vem, e aquilo vem, e aquilo vem, e você passa o dia inteiro chorando. Em compensação, quer dizer, depois você fica morta, porque toda a tua energia se esvaziou ali para dar espaço para uma energia nova chegar. Não é? Para que essas energias que estão sendo emanadas, né, do cosmos, consigam penetrar no teu campo energético. Enquanto você está cheio ou cheia de densidades, nada vai penetrar, não é? E essa sombra que está lá escondida tem que sair. E é assim que sai. A gente tomando consciência e deixando sair. Tô triste, vou chorar. Tô com raiva, vou gritar. Com você mesma, não com os outros, né? Isso não é uma permissão para você dar uma de doida ou de doido com outras pessoas. A gente tá falando num processo interno, você com você mesmo, né? Nem sempre as pessoas têm a liberdade de ficar um dia inteiro chorando, não é? Eu penso que se eu tivesse casada, não com o meu marido que faleceu, mas com o meu marido, o meu ex-marido, né? Do qual eu me divorciei, com a família toda, eu não ia me dar a permissão de ficar chorando o dia inteiro. O que aconteceu? O que aconteceu? Tantas perguntas iam reprimir. O fato de estar hoje nessa solitude me permite a expressão de qualquer tipo de energia, de emoção, sem nenhum tipo de filtro. Quando eu estou sozinha, óbvio, né? Mas na convivência com outras pessoas, é claro que a gente tem que ter o filtro, né? Senão a gente passa de louca mesmo. Será que eu vou ficar sem voz? Oh, meu Deus. Quando você oferece uma vibração que carrega mais luz do que escuridão, você está contribuindo para a expansão e a mudança.
Quando você reconhece seus próprios problemas de sombra e os traz à luz com compreensão e perdão, você está fazendo um trabalho de serviço global em um nível pessoal. Aquilo que a gente fala, nós como elementos, né, individuais, como um universo individual, à medida que a gente se trabalha e expande a nossa própria luz, estamos fazendo a nossa parte para que no todo, cada um fazendo a sua parte, todo mundo emanando luz, o todo se transforma em luz, não é? Então, o trabalho individual é o nosso compromisso principal estando aqui na terceira dimensão. Não tem nem o que falar. Porque, claro, trabalhos externos, propósitos que têm a ver, né, com algo para o exterior também são importantes, obviamente. Mas, em primeiro lugar, o nosso trabalho interno, porque à medida que nós estamos bem, vibrando cada vez um nível maior de consciente de luz, mais a gente consegue impactar o nosso entorno com luz, que a gente fala de ser exemplo e fonte de inspiração, não é? E seu coração sagrado é o veículo de toda transformação. Quando você conscientemente abraça uma experiência de medo, mesmo com a menor mudança de vibração em confiança ou esperança, você assume seu poder, você deixa aquilo sair para que essa coragem possa penetrar ou se transformar. São dois polos de uma mesma energia, o medo e a coragem, não é? O medo e o amor. Cada vez que você conscientemente inicia uma nova resposta, você abre a porta para mais luz e reivindica mais do seu poder. É por isso que cada vez que a gente cai e faz o reconhecimento do aprendizado daquilo, quando a gente volta com mais luz, rejuvenesce, né? É isso que acontece. Por quê? Porque estamos cada vez mais próximos da nossa essência divina. A essência divina é luz, é felicidade, é transparência, não é? É autenticidade. Aquele que semeia a sua realidade com seu conhecimento mais profundo da verdade e da luz. Aqueles que realizam o trabalho interior alinham-se aos fluxos das ondas cósmicas enquanto navegam pela espiral da ascensão, com os seus sistemas físicos e energéticos mais tranquilos para o salto quântico. Como é que a gente vai fazer a ascensão? Se a gente está lá vibrando totalmente no medo, na raiva, no ódio, no orgulho, guardando todas as mágoas possíveis da vida, todos os ressentimentos. Não, a gente não vai conseguir subir carregando essa bagagem pesada. Quanto mais a gente se libera, mais as nossas asas vão tomando força para esse voo que será para a quinta dimensão, as nossas asas de anjos, não é? O sofrimento é criado por convicções, adorei isso aqui. Quais são os seus valores, né? E falando do livro aqui, Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, cada vez que eu falo sobre Nietzsche ou que eu leio alguma coisa sobre Nietzsche, eu lembro do meu genro, Ivan, porque ele é filósofo, tem um livrão desse tamanho do Nietzsche e gosta bastante de conversar sobre essas coisas. E agora eu tenho minha netinha Ana Clara, que já é uma filósofa, vai fazer 12 anos. Meu Deus do céu, lê livros como esse do Nietzsche e entende. Uma alminha muito iluminada, minha netinha linda, que tá ficando uma mocinha, né? Aqui, Nietzsche conclui a necessidade dos humanos se erguerem nas aflições, aceitando a própria finitude, superando e assumindo o próprio poder na constatação da própria verdade
no confronto do que apresenta moral, religião e cultura aceita pelo coletivo. Quando nós temos a nossa própria verdade, saímos dessa consciência de massa, o que acontece é que nós passamos a ser vistos como pessoas estranhas, não é? Porque não estamos inseridos dentro de uma religião, dentro, né, de uma coletividade que vai ditar regras para que você siga. Você vai seguir a sua própria consciência. E isso é maravilhoso para quem está nesse ponto, não é? Não há necessidade de intermediários, estamos diretamente ligados a Deus, porque somos deuses. Deus está dentro de mim, consequentemente eu também sou Deus. Tenho todas as potencialidades divinas que precisam florescer nesse processo de amadurecimento da minha alma, nos processos de encarnação, não é? Aqui, na terceira dimensão. Então, eu já não me ligo a mais nada que tenha a ver com a massa. E isso é maravilhoso, mas na medida em que você se distancia da massa, você recebe as bordoadas, não é? Não só das pessoas, como que na verdade as pessoas elas são instrumentos das forças trevosas que vão tentar nos afastar dessa consciência interior, né, tão forte, que vai nos guiar o tempo todo, conectado aos nossos mestres, à própria divindade. E, obviamente, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos criam dificuldades, problemas, estão servindo de instrumento para as forças trevosas, não é? E criarem os testes. E é assim que a gente vai se fortalecendo. Também entender isso, né? Aqui, né? Jesus foi um exemplo de um espírito livre massacrado pelas crenças do coletivo. Será que se Jesus estivesse aqui agora, nós o reconheceríamos? De verdade, façam uma reflexão. Uma pessoa que chega e fala um monte de coisa que não tem a ver com a massa, que te traz consciência expandida, que te faz raciocinar, que te faz questionar. Será que se esse ser estivesse aqui, nós o reconheceríamos de verdade? Ou iríamos achar um cara estranho, esse cara não fala nada com nada, esse cara tá louco? Pensem. Há uma inversão de valores que restringe ações pessoais dos fortes, suprimindo todos os instintos naturais, virtudes do humano mais elevado e autorrealizado, lançando-o na incerteza, no tormento mental do sacrifício, da luta, da cobiça, na autodestruição espiritual para sobreviver na ordem econômica social. Quantas vezes a gente se questiona, será que esse é realmente o caminho? Será que isso que eu penso é realmente a verdade? Será que o que está lá fora não é o que é a verdade? Será que aquilo que eu uso como norte para fazer as minhas avaliações, minhas análises em relação ao mundo, em relação aos meus relacionamentos em todas as dimensões, será que essa régua que eu uso é a régua real que eu deveria usar? Porque eu mesma já usei dessa régua e me danei. Entendi que almas 11 não são todas, não estão todas expressando a sua mestria, podem estar desvirtuadas e podem provocar grandes problemas e grandes decepções, mesmo sendo uma alma 11. Para mim, chegava a uma 11, eu que tenho muitos pacientes, a maioria dos meus pacientes tem 11 no mapa numerológico, e quando chegava, claro que com os pacientes eles estão no processo, porque senão não chegariam até mim, não estariam querendo se conhecer, querendo se trabalhar, não é? Mas em outros tipos de relacionamento, você vai perceber que aquela pessoa
não tem um 11 positivo? Como assim, né? Para mim todo 11 era positivo e não é não. A pessoa pode estar perdida no meio do caminho. Vamos lá. Este é o jogo da 3D. A sociedade negligencia o desenvolvimento do espírito que dá suporte para viver na simplicidade e facilidade durante a existência na Terra. Gente, a gente precisa de tão pouco para viver. Tão pouco para viver, não é? Talvez você precise estar lá, numa vida muito mais abastada, para entender que não é aquilo que te traz felicidade. O simples te traz felicidade, porque você pode ser você mesma. Gostei como ela terminou. O que trago em meus textos, eu traduziria o que trago em meus vídeos, são como pílulas clarificadoras para a compreensão do conhecimento e conquistar a consciência superior através das palavras dos mestres da humanidade, inclusive aqueles ainda não reconhecidos pela história e que estão se expondo na internet. Palavras da Vilma Capuano. Muitos mestres estão por aqui fazendo o seu trabalho escondidinhos, anônimos, não é? E o que importa é o trabalho, não é? Não é a visibilidade. E é isso aí. Quando a gente busca só visibilidade, isso é ego, isso é orgulho, isso é vaidade. Claro que se você é uma pessoa conhecida, por exemplo, no seu trabalho, que legal, é uma honra, porque significa que o seu trabalho está sendo reconhecido, que você está fazendo um bom trabalho, não é? Então, é um reforço, uma validação para o teu desempenho, para o teu crescimento profissional cada vez maior. Mas a gente deve fazer o trabalho bem feito não pelo reconhecimento, mas pelo que ele é, pelo teu propósito de fazer esse trabalho e fazer bem feito, não é? Não buscando a fama, não buscando essa vaidade e exposição, não é? É isso, mas a gente vai entendendo isso devagarzinho, né? Devagarzinho, não é uma coisa que você já nasce pronto. Talvez você passe por todos esses passos até de querendo isso e depois percebe, não, a vida simples é muito melhor sem holofotes direcionados para nós, certo? É isso aí, gente, vamos pensar. Percebam que os trabalhadores da luz que estão na internet, no Facebook, no Instagram, estão trazendo pontos muito semelhantes. Eu leio textos de várias pessoas, de várias páginas, de vários canais, e estão falando mais ou menos sobre as mesmas coisas, não é? Esse é o momento do trabalho interno, de colocar os bichos todos para fora para que a gente possa subir a nossa vibração, como tenho falado aqui, sempre, sempre, sempre. E vamos lá, continuar com o nosso trabalho. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.